Olá, sejam bem-vindos ao CETEPS. Meu nome é Eduardo Brandão, sou advogado e bacharel em Direito desde 2012, sou LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC Minas. E hoje nós falaremos sobre o terceiro tópico da Teoria Geral do Processo, que são as garantias constitucionais no processo civil. Quais são as garantias que regem a aplicação e a interpretação do processo civil em nosso ordenamento? A primeira garantia constitucional que nós temos é a garantia do devido processo legal, que está definida no artigo 5º, inciso 59, através do qual está definido que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Ou seja, ninguém pode ter a sua liberdade cerceada, tem os seus bens retirados sem o procedimento obedecer o que está previsto na norma, sem a pessoa saber como que vai funcionar esse processo. E tem uma série de outras regras que são relacionadas diretamente a essa garantia do devido processo legal. Nós temos duas manifestações do devido processo legal. Nós temos o devido processo legal formal e o devido processo legal material. O devido processo legal formal, também chamado de procedimental, é o devido processo legal baseado nas regras do jogo, é a forma, o procedimento, como que esse processo vai ser realizado. Quais serão as regras de competência, quem serão os juízes que vão julgar essa causa, o contraditório, como que ele será realizado e quais serão os prazos para apresentação de defesa, recurso, entre outras coisas. E nós temos também o direito material, o devido processo legal material, ou também chamado de substancial, através do qual através da interpretação, o juiz ele pode controlar a atividade legal. Ele pode controlar, às vezes, uma atividade legal abusiva, se tem alguma regra processual que ela foi determinada de forma que viole uma outra garantia processual. Vamos dizer que existe na norma um prazo muito curto para apresentação de defesa, para a realização de algum ato, que o juiz verifique que ele é contra o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, o juiz ele pode alargar para que esse processo transcorra de forma para garantir o contraditório, garantir que a pessoa consiga responder esse processo, consiga praticar os atos. E nós temos aqui e isso já foi reconhecido pelo STF no ARI 91.5424, através do qual o STF entendeu que as máximas da proporcionalidade e razoabilidade decorrem do sentido substancial do devido processo legal. Ou seja, o juiz sempre tem que analisar se os atos processuais, se regras processuais aplicadas ao caso, se elas são razoáveis ou proporcionais. Se é razoável você obrigar uma parte a produzir uma prova que não pode ser produzida, entre outras coisas. Nós temos também a aplicação do devido processo legal às relações particulares, que foi definida agora no STF no recurso extraordinário 201.819 proveniente do Rio de Janeiro, através do qual o STF entendeu que o devido processo legal também é aplicado nas relações entre particulares, pois é um direito fundamental. Ou seja, o devido processo legal também se aplica ao seu condomínio, quando tem algum processo interno para garantia de um direito, aplicação de alguma penalidade, entre outras coisas. Se você tem uma empresa, nessa empresa os seus sócios querem definir qual será a política de distribuição de lucros ou se haverá a exclusão de um sócio, essas relações, esses procedimentos também devem seguir o devido processo legal. Ou seja, não é só o judiciário que deve obedecer o devido processo legal, mas todos os particulares também nas suas relações contratuais. Nós temos também o princípio do contraditório, que ele é entendido através de 3 palavras, que é reação, participação e influência. A primeira delas é reação, através do qual a parte ela pode reagir a uma demanda, ela tem o direito de reagir a uma demanda que foi proposta, ou seja, ele tem direito de se defender. A participação, que a pessoa ela tem que ser cientificada da existência da demanda, ela tem que apresentar sua defesa no prazo razoável e de fazer presente na audiência, de recorrer, ser intimado dos atos processuais praticados ou futuros. Nós temos uma exceção a essa regra, que é quando o processo ele é julgado à revelia, só que para esse processo ser julgado à revelia tem que ser esgotadas todas as possibilidades de citação da pessoa. A pessoa tem que ser citada por edital ou, dependendo do procedimento, se for um procedimento do juizado especial, se não comparecer em audiência,
sofre os efeitos da revelia, porque foi dada a oportunidade de participação para o réu e ele não quis participar desse processo. E por último, nós temos a influência, através do qual o contraditório ele exerce de forma a influenciar a decisão judicial, ou seja, que os atos praticados pela parte, eles têm que ter o poder de influenciar uma decisão judicial, ou seja, se verificar no processo que as alegações finais foram apresentadas num dia que a decisão, a sentença de mérito foi proferida logo em seguida, já aconteceu alguns casos no direito brasileiro, essa decisão ela pode ser anulada porque essa prática desse ato ela não influenciou, ela não teve como influenciar essa decisão, entendeu? Se ficar provado que não houve a efetiva análise dessa petição. Nós temos também, como regra geral, que o juiz ele não decidirá nenhum processo sem antes dar às partes a oportunidade de manifestação e veda a decisão surpresa. Ou seja, em regra, o juiz sempre quando ele vai decidir sobre algum assunto, sobre alguma questão, ele tem que primeiramente ouvir a parte contrária, verificar o que a pessoa tem a falar sobre aquilo, qual que é a visão da outra pessoa sobre aquele ponto. E essa regra está definida no artigo 10º do Código de Processo Civil, que determina que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre qual deveria decidir de ofício. Então aqui nós verificamos que o juiz ele sempre tem que ouvir as partes, tem que verificar o que as partes têm a falar sobre esse assunto, mas essa regra também tem algumas exceções, alguns casos em que o juiz ele pode decidir sem ouvir a parte contrária, e essas exceções estão previstas no artigo 9º do Código de Processo Civil, que fala que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Daí no parágrafo único é determinado que o disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência e as hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, inciso 2 e 3, e a decisão prevista no 701. Essas tutelas, elas são decisões que visam o julgamento de questões urgentes, são questões que são definidas em lei como urgentes, que a parte, se ela tiver a sua análise postergada para um momento posterior à apresentação de defesa ou manifestação pela parte contrária, ela pode sofrer um mal. Só que essas decisões elas devem ser fundamentadas e o juiz ele tem que explicar que a presença dos requisitos autorizadores, que é a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Aqui no artigo 701 nós temos a definição da tutela de evidência, que é: sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Ou seja, quando o direito do autor ele é evidente, o juiz ele verifica que esse direito está evidenciado, que não haverá tanta discussão sobre ele, ele pode determinar já a expedição desse mandado. Nós também temos a questão da prescrição e decadência, que em regra as partes elas devem se manifestar antes do reconhecimento da prescrição e decadência, tendo como exceção a essa exceção os casos em que existe a improcedência liminar do pedido, ou seja, quando a parte ela ajuiza uma ação e o juiz ele entende que houve a prescrição, ainda não houve a formação do processo, da relação processual, então o juiz ele já decide de plano, cabendo à pessoa recorrer dessa decisão. E nós temos uma exceção a essa exceção, que é o seguinte, que o juiz, quando ele for decidir sobre a prescrição e decadência, se essa decisão sobre prescrição e decadência ela for, no caso de improcedência liminar do pedido, o juiz ele pode proferir a decisão sem intimar a parte para se manifestar antes dele decidir. Ou seja, nesses casos é quando ainda não existe a relação processual formada, o autor ele ajuizou a ação, o juiz ele verifica que houve uma prescrição, houve uma decadência do direito, ele antes de intimar a parte contrária e ele já decide por extinguir esse processo de vez. Outra garantia que nós temos é a garantia da ampla defesa, que são figuras que são conexas, porque todo o processo ele tem que ter o contraditório e a ampla defesa, às vezes ele é confundido por algumas pessoas, e a ampla defesa é o direito fundamental que todas as partes elas têm o direito, os meios adequados de produzir a defesa dos seus interesses.
Então, é um princípio que ele garante que essa pessoa ela exponha a sua fundamentação do caso, a sua versão do caso e garanta e apresente as provas que justificam o seu direito. Daí a ampla defesa está definida no inciso 55 do artigo 5º, que fala que aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos inerentes. E nós temos no artigo 7º do CPC que é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Ou seja, as partes elas têm igualdade de armas dentro do processo para defender os seus direitos. O juiz ele não pode proibir uma parte de realizar um ato processual e garantir que a outra exerça. Não pode gerar essa inconformidade entre as partes. E o que ele pode, às vezes, com base no princípio da isonomia, facilitar a produção de provas por uma parte, que é a parte que tem mais facilidade de produção dessas provas, e inverter esse ônus. Que muitas vezes a pessoa que entra com a ação na justiça ela não tem como provar algum fato ocorrido. Nós temos como exemplo quando você liga para uma empresa de telemarketing, uma concessionária de energia, que você liga através do telefone, você tem o protocolo, mas muitas vezes você não tem a gravação dessa conversa. Então, nesse caso, o juiz ele determina que o réu apresente a prova, mas em regra, quem tem que produzir a prova é quem alega o direito ou quem alega alguma causa modificativa, extintiva desse direito. Outra garantia importante no direito processual é a garantia da razoável duração do processo, através do qual é definido que os processos eles devem durar um tempo razoável, ou seja, ele não deve demorar muito. E também essa razoável duração do processo ela não deve ser confundida com a celeridade processual. O juiz ele tem sim que garantir meios para que esse processo seja célere, mas celeridade baseada na razoável duração do processo não quer dizer que ele será tão rápido, mas sim que ele durará o tempo necessário para a prática de todos os atos. Pode ser que exista um processo que ele precise de 2 anos para que todos os atos necessários para garantir o contraditório e ampla defesa sejam respeitados e isso não quer dizer que o processo ele tem que ser rápido por si só. Nós temos como exemplo os processos em que existem vários réus. Se existe um réu que não foi encontrado, o processo ele não vai andar, não vai ter a sua marcha processual iniciada até que esse outro réu seja intimado, seja citado para participar do processo. Então a razoável duração do processo não pode ser confundida com a rápida duração do processo, mas sim de que o processo ele tem que durar de forma razoável com todos os atos que devem ser praticados pelas partes. E ele está assegurado aqui no artigo 5º, no inciso 78, que determina que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ou seja, o juiz tem que buscar acelerar o processo, mas sem descumprir a sua obrigação de garantir o contraditório, a ampla defesa e a razoável duração do processo. Nós temos também o artigo 4º, que determina que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ou seja, essa regra ela é relacionada diretamente ao primazia da resolução do mérito, através do qual a razoável duração do processo ela se liga também a que o processo, o juiz ele tem que analisar esse processo de forma a dar uma solução ao caso e não simplesmente extinguir esse processo em resolução do mérito. Então o juiz, com base naquela primeira aula que nós apresentamos, no tópico 1, o juiz ele deve velar pela razoável duração do processo e também garantir a satisfação da discussão, definir para apaziguar a relação entre as partes. E nós temos também a definição da razoável duração do processo, essa garantia prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, a razoável duração do processo ela é um direito humano, ela é um direito fundamental da pessoa, que a pessoa tem de que o processo dure o tempo necessário e que ele não se prolongue no tempo. E aqui nós temos no artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos que toda pessoa tem direito a ser ouvida
com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável para o juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou para que determine seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então, esse princípio, essa garantia, ela visa que a pessoa ela tem que ser ouvida, ela tem que apresentar todas as suas defesas num prazo razoável e que esse processo seja julgado, que não fique indefinidamente. Como diria Rui Barbosa, justiça tardia nada mais é do que injustiça qualificada. Então isso tem que ter em vista na análise dessa garantia constitucional. Outra garantia constitucional aplicável aos processos é a garantia da publicidade dos atos processuais e motivações das decisões. Ou seja, o processo, em regra, ele sempre tem que ser público. Todos os atos praticados eles devem ser publicizados, devem ser publicados em diário oficial e as pessoas devem ter acesso para evitar que processos sigilosos sejam praticados, sejam realizados e surpreendam as pessoas. Além disso, todas as decisões elas devem ser motivadas, ou seja, devem ser devidamente fundamentadas. O juiz não pode simplesmente declarar que você tem direito ou declarar que você perca algum bem ou que seja privada da sua liberdade sem fundamentar o porquê. E essas garantias elas estão previstas no inciso 60 do artigo 5º da nossa Constituição, que determina que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Ou seja, aqui define que a lei, os atos que não serão publicados, eles devem ser restringidos em lei. A lei deve definir e ela deve definir com base na defesa da intimidade ou interesse social. Nós temos como exemplo da exceção, essa garantia da publicidade, os casos envolvendo divórcio, inventário, quando existem alguns fatos que, por serem íntimos, não tem como eles serem publicados para todos, todas as pessoas terem acesso àqueles fatos que estão sendo discutidos. E nós temos aqui também o artigo 93, que define que a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá, sob o Estatuto da Magistratura, observados os princípios, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes a seus advogados, ou somente esses em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Ou seja, todos os julgamentos, todos os atos, eles em regra são públicos. Então você pode ir ao Tribunal de Justiça, você pode ir ao Tribunal Regional Federal, assistir todas as sessões de julgamento, quando não tratem de casos sigilosos. Você também pode participar de audiências, você sendo estudante aqui do nosso curso de técnico de serviços jurídicos, você pode assistir audiências, você pode assistir julgamentos para verificar na prática como que esses atos são praticados. E nós temos também aqui o artigo 8º, que determina que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Ou seja, toda vez que o juiz ele for aplicar o ordenamento jurídico, ele vai verificar qual que é os fins sociais. Se aquele processo a ser publicado, se o interesse social sobre ele determina que ele deve ser publicado, se ele vai ferir a dignidade da pessoa humana, se vai violar a intimidade da pessoa ou não. E nós temos o artigo 11, que todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas suas decisões sob pena de nulidade, que nada mais é do que um artigo que ele reargumenta os artigos, as normas anteriormente definidas, para vocês verificarem como que é importante para o nosso processo essa garantia da publicidade do ato e motivação das decisões judiciais. E nós temos duas funções dessas normas, que é proteger as partes contra juízes arbitrários e secretos, garantindo a imparcialidade do juiz. Ou seja, você evita que um juiz, ele ferindo as regras do devido processo legal, e a regra do contraditório e ampla defesa, que ele
que ele acabe violando o direito da parte ou não, e também permite o controle da opinião pública sobre o serviço da justiça, que é uma fiscalização da sociedade, ou seja, a sociedade ela tem acesso a esses julgamentos, tem acesso aos atos praticados no processo para saber o que está acontecendo. Atualmente nós temos a TV Justiça, que é uma TV que foi popularizada nos últimos julgamentos, que foram julgamentos sobre temas que têm uma repercussão social muito grande, e hoje em dia você consegue assistir julgamentos da sua casa através da televisão. E isso é uma aplicação na prática do princípio da garantia da publicidade dos atos. Nós temos também as exceções a essa garantia da publicação dos processos, da publicidade dos processos, que são definidas no artigo 189 do Código de Processo Civil. A primeira delas, o processo vai tramitar em segredo de justiça quando assim exigir o interesse público ou social. Também serão em segredo de justiça os que versem sobre casamento, sobre separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, para proteger a intimidade e a dignidade dessas pessoas. Nós temos também que vão tramitar em segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, os que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juiz, ou seja, vocês verificarão num outro tópico sobre o princípio, sobre o instrumento da arbitragem, e quando uma parte ela define com a outra que os casos serão resolvidos por um árbitro, ao invés de serem resolvidos pelo Poder Judiciário, eles podem definir que essas disputas elas sejam tratadas com confidencialidade. Então, quando essas disputas elas são confidenciais, o juiz ele pode determinar o segredo de injustiça desses processos para que terceiros não saibam sobre essa discussão. Só que isso deve estar definido entre as partes para que não seja divulgado. Às vezes é uma questão envolvendo direito de propriedade industrial, quem é o direito autoral de uma obra. Então, são alguns casos em que você permite a decretação do segredo de justiça. Nós temos também aqui no parágrafo 1º, definindo o direito sobre a consulta desses processos. E aqui define o seguinte, que o direito de consultar os autos de processo, tramite de segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Lá nós temos uma exceção, que é quando um terceiro demonstrar interesse jurídico sobre aquele processo que está em segredo de justiça, ele pode requerer a certidão do dispositivo da sentença, bem como o inventário e partilha resultante de divórcio e separação. Ou seja, vamos dizer que tem um casal que está se divorciando, ou tem um processo que trate de um inventário para dividir a herança de uma pessoa que faleceu. Se você for credor desse casal, se você for credor de algum herdeiro, você pode pedir acesso a alguns atos para que você saiba quais são os bens que ficarão para cada uma das partes, para você poder defender os seus direitos contra esse processo. Porque se você tiver um crédito em face do marido que está se separando ou da mulher que está se separando, você consegue garantir, verificar se está havendo alguma fraude, se o marido está deixando para a ex-esposa todos os seus bens com finalidade de fraudar a execução para que os seus credores não consigam acessar seus bens, entre outras coisas. Então, nesses casos, se admite a intervenção de um terceiro, se admite que um terceiro tenha acesso a esses processos que estão tramitando em segredo de justiça, para que eles não sejam prejudicados. Mas, para ter acesso, o juiz vai analisar os seus argumentos, suas justificativas, para decidir se vai ou não liberar acesso a esses casos. E, além disso, quando tem segredo de justiça, só as partes e os procuradores que podem acessá-los. Então, o processo vai tramitar, só vai poder ser acessado pelas partes através de senha e pelos advogados que estão cadastrados no processo. Outra garantia constitucional é a garantia da isonomia, pela qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos termos que são definidos na Constituição. Ou seja, a lei ela não faz distinção entre as pessoas. O juiz ele pode até, com base na isonomia, tentar a igualdade entre as partes, às vezes dar um tratamento diferenciado para que a parte ela lute num processo, ela discuta no processo, a partir do processo, em pé de igualdade com outra,
mas em regra todos seguem recebem o mesmo tratamento. Além disso, as partes elas devem ser tratadas com igualdade, sendo que a igualdade processual ela deve observar 4 aspectos, que é o aspecto da imparcialidade do juiz. O juiz ele tem que tratar as partes de forma imparcial, sem ficar do lado de um ou do outro, favorecer uma pessoa ou outra. Tem a igualdade no acesso à justiça, então as pessoas devem ter igualdade, devem ter as mesmas oportunidades processuais para acessar essa justiça. A redução das desigualdades e a igualdade no acesso às informações, ou seja, ambas as partes elas terão direito de igualdade no acesso às informações. Então, se tiver algum documento juntado ao processo, se estiver sob sigilo, às vezes uma parte junta um documento no processo e coloca sobre esse sigilo. E o juiz ele tem que garantir a igualdade de acesso. A outra parte também terá que ter liberado esse acesso para analisar o que se trata esse documento. Outra garantia que nós temos é a garantia da inafetabilidade do Poder Judiciário, através do qual todas as questões jurídicas debatidas elas são sujeitas ao controle jurisdicional. E ela está garantida aqui no inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Ou seja, mesmo que você tenha uma discussão no âmbito administrativo, ela pode ser revista pelo Judiciário com base em alguns critérios, e o Judiciário ele sempre pode analisar essas questões. Então, em regra, a lei ela não exclui da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito. Então, essa é uma garantia para que as partes, que as pessoas, ela não sofram alguma violação no seu direito e não possam recorrer ao Poder Judiciário. Como exemplo, vamos dizer que o Poder Executivo ele baixa um decreto determinando que uma série de pessoas, um grupo de pessoas vai perder o direito à propriedade às margens de uma rodovia. Um exemplo hipotético. E defina nesse decreto que as partes não poderão recorrer dessa decisão. Mesmo estando definido nesse decreto que as partes não poderão recorrer, essa garantia da inafetabilidade do Poder Judiciário, ele faz com que essa norma não seja reconhecida, que essa norma seja inconstitucional, e você pode sim recorrer, você pode recorrer ao Judiciário para que ele analise a sua situação. Nós temos também a garantia do juízo natural, através do qual definido na Constituição, no inciso 37, que não haverá juízo ou tribunal de exceção, e no inciso 53, que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Nós abordaremos sobre esse princípio do juízo natural de forma mais aprofundada nos próximos tópicos, quando nós falaremos sobre jurisdição, mas essa garantia é para que as pessoas elas sejam julgadas por aquele juiz competente, aquele juiz que é escolhido através da distribuição, escolhido aleatoriamente através da distribuição, para que ela não seja julgada por um juiz que não seja o juiz definido em lei anteriormente para julgar aquele caso, para não haver tribunal de exceção, juízo do tribunal de exceção, que são tribunais criados posteriormente à ocorrência de um fato para julgar, e também ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, o juiz que vai decidir sobre o seu caso é o juiz que detém jurisdição, detém competência territorial para julgar na localidade que você se encontra. Então, se você estiver discutindo a propriedade do imóvel, aqui em Campo Grande não pode vir um juiz lá do Acre violando as regras processuais relativas à competência. Ele não pode julgar esse processo, porque daí estaria ferindo a garantia do juízo natural. Ou seja, isso aqui faz com que a parte também não escolha o juiz, que é vedado no nosso ordenamento. Você não tem como escolher o juiz. Todas as ações elas são distribuídas aleatoriamente para o juiz, alguns critérios adotados pelo tribunal. Então, isso aqui define que você não possa escolher o juiz que vai decidir a sua causa. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Chegamos ao fim a mais um tópico. Nesse tópico nós tratamos sobre as garantias constitucionais aplicadas ao processo, que são importantes na aplicação e interpretação do processo civil, e eu espero vocês nas próximas aulas. Muito obrigado e bom retorno.